Olá, é, aqui no meu canal eu falo como Deus cura rápido, né? Eu mostro as minhas experiências, né? Como que Deus tem agido na minha vida. E aqui eu falo sobretudo para aquelas pessoas que estão fracas, né? Que não sabem se valorizar, não sabem se defender, que não acreditam nelas, pessoas que são vítimas da dor e pessoas que estão acreditando em mentiras, ou que acreditaram em mentiras, ou que elas contam mentiras para elas mesmas, que foi o que eu fiz, né, durante muito tempo da minha vida, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre a insegurança, porque é um despertar que eu estou trabalhando em mim. Acho que é o momento de trabalhar essa questão. Eu estou precisando de aparecer e eu então comecei a levantar, estudar um pouquinho sobre a insegurança. E aí a insegurança, no meu caso, é uma insegurança interna, né? A minha insegurança é em mim mesma. E por quê? Porque eu me sinto inadequada, porque eu me sentia. Que Deus já me deu a resposta e isso que eu quero contar para vocês aqui. Porque eu me sentia inadequada, porque eu me sentia com medo de falhar, não queria ser julgada e eu me sentia também insuficiente, né? Então essa é a minha questão da insegurança. Mas aí quando eu fui estudar isso, eu falei assim, tá, mas eu vou ver então o que é uma pessoa segura, né? E aí eu vi que a segurança, no meu caso, né, que tem muita coisa para ser trabalhada, mas no meu caso, eu preciso da segurança de me proteger, porque na verdade eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente segura. Eu sou uma guerreira por tudo que eu passei na minha vida, então eu sou muito corajosa. Então é uma coisa que eu vim contando mentira para mim. E as pessoas falavam, né, jogavam as setas que o inimigo usa, as pessoas, que eu sempre falo aqui, as pessoas que a gente confia, que a gente ama. E as pessoas me jogavam as setas e eu ia contando essas setas e acreditando nisso, acreditando que eu era insegura. E na verdade não é isso que acontece, né, que eu comecei a perceber. Então, a minha segurança, no caso, que eu falo que eu preciso colocar para fora o meu conhecimento, as minhas experiências, né, mostrar a minha capacidade, tá ligada muito que a minha comunicação, tá ligada a eu aprender a dizer não, tá ligada a aceitar erros, a ter uma postura, a celebrar outras pessoas, a ouvir mais e ser decidida. Então, nesse caso, no meu caso, essa é a segurança que eu preciso trabalhar. E aí eu fui rever esses fatores, né? E, e ver de uma forma estratégica o que eu tinha que pontuar, o que eu tinha que trabalhar mais, né? Que estava mais frágil em mim. Porque, por exemplo, celebrar outras pessoas, eu não tenho problema com isso, né? Aceitar erros, eu tenho já trabalhado isso em mim, que eu posso falhar, né? Que eu não sei tudo. E na verdade, quando eu era professora, que eu dava aula, eu era sincera para os meus alunos, que é uma posição ali difícil, né? Que você tem que ter autonomia, até autoridade. Mas quando eu não sabia alguma coisa, eu falava assim, não, eu vou ver e depois na próxima aula eu falo. Então não tinha problema com isso. É, esse ouvir mais, eu estraguei na minha vida, que eu era uma pessoa muito ouvinte. Eu era de ouvir muito. Então eu estou trabalhando de novo, eu já fiz um vídeo sobre isso,
sobre falar menos e ouvir mais, respirar, né, antes de falar, me silenciar. Então, eu preciso voltar a ouvir mais. E aí, a comunicação clara, né, que aqui fala muito da comunicação clara, é você parar de dizer assim, ah, eu acho, ah, talvez, não sei, será. Palavras que trazem dúvida. E se eu nos meus primeiros vídeos, isso era muito presente. Então eu já vejo que eu evoluí nesse sentido, né? E aí o que ficou mais preocupante para mim foi o dizer não, que é colocar limite e ser decidida. Então, são que ficaram assim de desafio. E eu ouvi um versículo no dia que eu estava estudando isso aqui, que ele fala assim, ó, tá em Neemias 8:10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Há muito tempo eu ouvi esse versículo e eu não entendia. Eu não entendia, eu ficava, gente, porque a alegria do Senhor, né, é a minha força. E aí depois eu parei para pensar que é o seguinte, que Deus se alegra quando eu faço a escolha certa, né? E assim, quando você vai fazer uma escolha, você precisa ter força, né? Porque você vai perder de algum lado. E aí que eu comecei a entender, por exemplo, os passos, as pernas que te levam para um lugar ruim são as mesmas pernas que te levam para um lugar bom, né? O poder, a energia que você coloca para fazer uma coisa ruim é a mesma que você coloca para fazer uma coisa boa. Então, assim, eu fiquei muito me vendo num cenário de vitimismo, de que eu preciso tomar posição, né? Eu preciso me posicionar e que agora eu preciso, na verdade, de ser forte e corajosa, né? E aí o que que acontece? Se eu tomar a decisão na hora da minha escolha, se eu for forte, né, que às vezes é escolher aquilo que não vai me agradar muito, Deus vai se alegrar. E quando eu alegro Deus, Ele está comigo, Ele me ajuda, né? Tem um versículo que fala assim, que está em Salmos: alegra-te do Senhor, e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Então, que fala também assim, o reino do céu exige esforço, isso fala lá nos evangelhos. Então, eu preciso me esforçar, sabe? E eu preciso ser corajosa. Então, o esforço é eu escolher aquilo que não vai me agradar muito, né? E eu ser corajosa é eu enfrentar o desconhecido, é eu enfrentar o medo. E o medo, eu já falei em outros vídeos, você só resolve o medo sendo contrária a ele, que é o quê? Sendo corajosa. Então eu preciso trabalhar isso na minha vida. E eu ouvi essa semana uma pregação falando de Josué, né? Que quando Moisés morreu, Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Então, todos esses dias eu trabalhando essa questão da segurança, da insegurança e da segurança, Deus veio trazendo palavras. Deus é assim, quando você quer mudar, você quer melhorar, você quer desenvolver o seu caráter, Ele está disposto, Ele mais do que eu, que é o meu melhor. Então Ele está ali para te entregar, então você tem que estar atento às coisas que Ele entrega, né? E apareceram outras, eu assisto alguns vídeos, né, sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal,
e apareceram 3 pessoas novas, assim, e eu assisti, foi bem interessante, que está agora trabalhando uma outra visão. Hoje eu comecei a assistir uma menina que ela fala sobre comunicação. Gente, é como é difícil para mim, parece que eu tenho um bloqueio, sabe. Eu ouço ela vejo ela falando as frases, os vídeos dela são vídeos curtos, assim, de 9 minutos, mas, assim, uma clareza. Só que eu pego uma frase, aquela frase parece que as palavras se misturam, sabe, como se fosse um bloqueio para eu não aprender. Então, é muita coisa, né, que a gente tem que trabalhar na nossa vida e tem que ser passo a passo, né. Eu falo aqui que tem 1 ano e 3 meses ou 4 meses que eu tô no meu processo de cura, né, com Deus. Deus é o meu psicólogo. E uma coisa que eu aprendi é isso, é uma coisa de cada vez. Porque para a gente sanar aquela questão, aquele problema, aquela dor, aquela fraqueza, né, a gente precisa ter consciência. Então, igual agora, Deus me trouxe consciência de que eu tinha que trabalhar essa questão da insegurança, né? Eu orei a Deus, pedi, porque eu tenho uma listinha do que eu tenho que resolver, mas eu também tenho que ver o que que eu preciso priorizar. E às vezes eu não sei priorizar, então eu peço a Deus. Então Deus trouxe no meu coração trabalhar isso, a questão da segurança. Às vezes, na jornada que você vem trabalhando também, você vê a característica que você tem que trabalhar. Mas você pode pedir a Deus para confirmar, que aí é melhor ainda, né? Então, eu assistindo esses vídeos, né, estudando a palavra, né, e aí Deus me trouxe então a consciência sobre a insegurança. E aí como é que eu faço, né? Eu tento aprender, eu estudo o que que aquela palavra significa, né? O significado dela mesma ali no dicionário. Depois eu vou segundo a palavra de Deus, vejo o contrário àquela palavra, né? Igual que eu vi segurança e insegurança. E aí eu tiro um tempo de reflexão para ver o que que é mentira, né? O que que eu tenho que me contado ali de mentira, e vejo o que que é forte, o que que não é real, né, para mim, igual que eu li aqui para vocês e falei antes. Então aqui de tantas coisas aqui da segurança que eu tenho que trabalhar, né, que eu preciso me proteger, na verdade, eu vi o quê? Que o maior desafio é eu dizer não e eu ser decidida. E aí, o que que acontece? Para eu fazer isso, eu preciso de ser forte e corajosa. O dizer para mim, o dizer não, eu acabei vendo que está relacionado muito com a falta de limite, que está relacionado com respeito. Eu não aprendi a me respeitar, muito pelo contrário, né? Eu aprendi a agradar o outro, eu aprendi que as coisas do outro é mais importante, que o outro está sempre certo, e até absorver culpas que não eram minhas, né? Então, isso para mim é desafiador, para eu ver que para eu me tornar uma pessoa bastante segura, né? E então eu vi que é uma coisa que depende muito de mim, né? Porque antes, né, nas outras características que eu estava tentando desenvolver, quando eu chegava nesse ponto, eu pedia para Deus, eu não sabia o que fazer, e eu falava, Senhor, igual nos últimos vídeos falei muito que eu não sinto, que eu não me sinto. E nesse aqui também, eu ainda continuo nessa vertente. Então, igual nesse caso que eu não me sinto, né, eu sei do meu potencial. Eu descrevo aqui o meu potencial, mas tudo que eu tenho, as minhas capacidades, né, o que Deus foi me entregando, todo o meu conhecimento, eu sei, mas eu não sinto ou não sentia, né, porque Deus já está me curando. Então isso é uma coisa que eu não consigo resolver.
né? Como que eu sei uma coisa e de mim eu não sinto aquilo? Então, como que eu vou me proteger se eu não sinto? Eu só sei, mas aquilo não está dentro de mim. Então, essa hora eu preciso jogar a bola para quem? Para o Todo-Poderoso. Aí eu peço para Deus, Senhor, me ajuda a sentir que eu sou assim. E aí vai ser com Ele, porque eu não sei, né, o que fazer. Mas no caso aqui de avançar, né, de ser decidida, de ter situações ali que Deus me colocou para eu me proteger, eu tenho que agir, eu tenho que decidir, eu tenho que dizer não, né? E eu já estou vivendo momentos assim, que eu já estou tendo uma percepção de Deus já está trabalhando assim, coisas acontecendo que eu já estou percebendo. Eu percebi essa semana uma pessoa muito próxima a mim, o comportamento abusivo que ela tem em relação a mim, o comportamento de me controlar. Então ela veio assim e pontuou 3 coisas negativas que num outro momento eu não teria percebido, porque é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu confio, né, que eu acho que quer o meu bem, mas eu vi que aquilo ali que ela foi pontuando não me fazia bem. Era ter um abuso fazer aquilo contra a minha pessoa. Então, quer dizer, já foi uma percepção que eu tive. E ontem aconteceu, foi uma coisa profissional e que eu deveria ter dito não. Para essa pessoa, eu falei, eu deixei claro para ela, falei, ó, você está fazendo isso, 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 isso e isso. Foi muito legal que ali eu já me posicionei, eu tive coragem de falar, eu já coloquei limites, eu já deixei claro para a pessoa o que ela estava fazendo, né? E eu me protegi, eu me defendi, então foi muito legal. Agora ontem eu já não fiz, eu fui idiota. Eu não fiz, até pedi perdão para Deus, mas já me perdoei e me dei os parabéns porque eu percebi, mas eu não fui forte e corajosa para me defender. Eu fiquei confiando que Deus ia me proteger, sabe? E Deus protege, ele me protege, mas tem coisas que eu preciso me proteger, né? Então, percebe que isso é um comportamento, então eu que preciso agir. Tem coisas que eu peço para Deus, quando eu não sei mesmo como me mover, mas tem coisas que eu preciso agir. Mas também Deus já está me ajudando a criar situações e me fazer perceber o que está acontecendo para eu o quê? Para eu me proteger. E me proteger é defender aquilo que está dentro de mim, aquilo que é meu, aquilo que me compete, os meus valores, o meu conhecimento, as minhas experiências. Então, assim, está sendo um momento difícil, como eu sempre falo aqui, sempre é difícil, né? Quem decide se cuidar é muito corajoso, né? Porque eu vivi a minha vida inteira fugindo de mim, né? Eu falo num dos meus vídeos aqui que meu maior testemunho, meu maior milagre foi quando eu consegui olhar para mim e ver que eu precisava me cuidar, né? Isso é um absurdo, mas é o que é o que aconteceu comigo, né? E então é assim que acontece o meu processo de cura, né? Em relação a desenvolver essa segurança, a melhorar, né? Porque eu falei aqui que eu contei um monte de mentira para mim, acreditei num monte de mentira. A melhorar, a potencializar isso é dessa forma. Tem coisas que eu preciso fazer e tem coisas que eu tenho que pedir a Deus para me ajudar e Ele faz. É só eu esperar. Às vezes, quando eu peço, eu já vejo que eu já estou curada naquilo. Eu já contei vídeos em que eu percebi, né, isso acontecendo. E outra coisa que eu vi também aqui
é, sobre essa segurança é que quando é que eu me sinto segura? É quando eu tenho uma paz interior. Eu já falei de um vídeo sobre paz, né? A paz, a gente tem que encontrar a paz, né? Mas, e aqui da mesma forma, quando eu tenho essa paz interior, eu consigo me sentir segura, né? E eu acredito que a partir daí eu vou conseguir me defender, conseguir me proteger. Então eu já acho que eu tô indo já para para um outro patamar, sabe? Porque eu vi o seguinte, que essa paz interior, na verdade, o que que é isso? É quando eu percebo que eu tenho uma identidade, né? E é o que eu falei, eu já sei quem eu sou. Eu fiz semana passada uma página aqui do meu caderno de desenho. Eu escrevi o que eu sou grata. Eu sou grata porque eu sou. E fiz uma lista do que eu sou. E aí, então eu já conheço, eu já tenho a minha identidade. Lógico que eu vou conhecer mais coisas minhas ainda, né? Mas, nossa, o que eu conheço ali, que eu sei que eu sou, já tá, não, é muito maravilhoso. E, e aí, eu conhecendo a minha identidade, além disso, para eu ter essa paz interior, é importante também que os meus valores estejam firmados em Deus. O que é isso? É eu viver a verdade. Gente, a verdade ela é muito importante, porque a mentira acaba com a gente. A mentira me detonou. A mentira que as pessoas me contaram, pessoas que eu confiava, pessoas que eu convivia, mas muito as mentiras que eu contei para mim. Porque assim, a pessoa não conta mentira para você e aquilo entra. Ela conta e você conta para você. E o poder da nossa mente, então, se eu tenho o poder de contar uma mentira para mim, eu também tenho o poder de contar a verdade. Então, aí que entra a força e a coragem. Seja forte e corajosa. Identifique as mentiras e conte para você as verdades. E não demora muito para resolver, se você tiver alicerçado em Deus. Porque eu assisti um filme esses dias de uma terapeuta, acho que ela é terapeuta, e ela falando da questão da repetição, né? De a gente ficar repetindo para nossa mente. Ah, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita. Uma hora eu vou me achar bonita. Com Deus não é assim. Você tomou consciência, você pediu ajuda para Ele, você espera e aquilo acontece. Eu acredito até que aquilo acontece de imediato, só que exige aí existe a minha percepção daquilo, né? Porque eu já estou com um bloqueio naquilo. Então, eu preciso de um tempo, e é o que eu falei para vocês, que às vezes eu percebo a minha cura imediata, eu percebo no outro dia ou 3 dias depois, não demora muito tempo, mas eu vejo que eu já estou curada naquilo. Então, quando você se associa a Deus, isso acontece muito rápido, né? E aí eu vi então que essa paz interior, eu posso tomar posse dela, porque eu conheço a minha identidade e porque os meus valores estão firmados em Deus, estão firmados na verdade. Ah, lógico que não estão 100%, mas dentro do que eu conheço, eu luto para viver a verdade. E Deus quer que a gente lute pelo que é certo, né? Não é que eu vou acertar todas as vezes, porque senão eu seria santa. E santo só existe um. Existiu e existe um, que foi Jesus. Só Jesus que não errou. Só Jesus que era perfeito, né? E dentro disso eu tô lembrando aqui que eu também recebi um vídeo ontem cedo que falava assim, da gente querer ser perfeito. Olha só Deus falando para mim, né? De ser muito da autocrítica, falando o seguinte, que Deus é perfeito e eu sou boa. Eu nunca vou ser perfeita. Poxa, se eu for boa, já é muita coisa. Olha que bacana isso. E foi
foi através dessas coisas que Deus vai trazendo assim, ó, que eu fui conseguindo moldar essa questão da segurança. E aí, essa questão da paz interior é muito importante. Então, assim, se eu for de Deus e for nutrida por Deus e for aceita por Deus, tá tudo bem. Então, eu já sinto muito isso. Agora não é nem que eu sei, né? Eu sinto que eu sou de Deus. Eu tô lutando para Deus, para acreditar que Deus me aceita, e isso é para mim difícil, né? É uma das coisas que eu tenho que trabalhar, que eu já tenho trabalhado, mas preciso fortalecer. Eu sei também que Deus já está trabalhando isso em mim, e isso deve levar tempo, ou Ele já me curou e eu não percebi, né? Então, se eu sei, se eu sinto que eu sou de Deus, que a minha identidade, né, está voltada para Ele, e, e eu consigo ser aceita por Deus, o que que acontece? Eu sou nutrida por Ele. E isso foi muito importante eu conseguir chegar nesse ponto. Porque o que que aconteceu? Me veio a lembrança da seguinte coisa. Eu comecei a pensar assim, por que, o que me trouxe a insegurança? Porque isso, gente, é muito importante você refletir. Lá da sua infância, lá da sua adolescência, quando você era jovem, no meu caso, quando eu era casada, o que me gerava essa insegurança? O que trabalhava principalmente nesses pontos aqui, né? Da falta de limite, de ser decidida. Uma coisa também foi trabalhado muito em mim é a postura, isso muito depois no meu casamento. Na verdade, antes também, quando eu fazia mestrado e doutorado, né? E eu vi que a questão da postura é uma coisa tão simples que você tem que fazer 3 coisas, que uma é respirar e você tá presente naquilo que você tá fazendo. São 3 coisas. Ah, postura. Sim. O que é você ter postura? É você jogar o ombro para trás e o ombro para trás, peito para frente, respirar e focar. Tá presente naquilo que você tá fazendo. Se você começar a olhar o que está em torno, você vai o quê? Se sentir inseguro, porque você vai desviar o seu foco. E isso, nossa, é muito interessante e é muito real. Então, a postura, você melhora a sua postura, você respira e você se concentra naquilo em especial que você está fazendo naquele momento. E isso eu trouxe até para uma postura da gente viver do dia a dia, né? Da gente estar focado, estar presente naquilo que a gente está fazendo. Eu agora aqui, para falar para vocês disso, eu tenho que esquecer de tudo, né? As araras, aqui tava cheio de arara, que eu moro na Mata Atlântica, né? Eu tô na Mata Atlântica. Então tava cheio, então tava dando um tempo para elas poderem sair, porque senão vocês não iam conseguir me ouvir. Então vocês iam te desfocar, né? E é a mesma coisa. Quando eu foco naquilo que eu quero entregar, eu fico mais segura. Então foi muito legal eu ter conseguido perceber essa questão da postura. Mas aí eu voltando então lá para minha infância para pensar o que que me trouxe essa insegurança, é ruim, né? Ficar pensando, né? Falando a palavra, né? Eis que tudo se faz novo, mas para se fazer novo, às vezes você precisa pensar no velho, né? Para você entender por que que aquilo está acontecendo e ressignificar isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. Dar um novo significado para aquilo, porque muito provavelmente aquilo era uma mentira que te contaram ou você contou para você. E isso tem feito muito sentido para mim. Então, eu observei o quê? Umas que eu vi como mentira, mas depois eu parei para variar e aí veio o pulo do gato. Ó, quando eu era pequena, que eu era um lixo, né?
que eu vim, que eu era do lixo, né? Minha mãe falava que eu era do lixo e eu falava para mim também, porque eu era diferente, eu era clara, eu tinha alguma coisa diferente. E eu acho que era até um brilho de Deus que eu tinha e que fazia com que as pessoas me olhassem diferente. E aí, eles olhavam muito a minha aparência. Então, eles comentavam da minha aparência. Eu era um pouco assim deixada de lado. Também porque eu era muito calada, muito observadora. Eu não era muito de me misturar. Eu ficava de longe observando muito o comportamento das pessoas, né, calada. Outra coisa, que eu era insuficiente. Porque quando eu tirava 9, eu era questionada: por que você não tirou 10? Que eu falava errado. Eu era muito corrigida porque eu falava errado. E eu lembro que meu pai me ensinava a falar errado. E aí eu chegava nas minhas tias, que tinham, assim, uma vida que tinha dinheiro, né? E elas ficavam me corrigindo o jeito que eu falava. Elas faziam muito assim, eu escolher as coisas. Ah, você quer uma coxinha ou você quer um pedaço de bolo de chocolate? E eu ficava em dúvida. Eu me sentia insegura, eu me sentia culpada para poder escolher. Porque na verdade eu até queria os dois, porque se você parar para pensar é incomparável, né? Então eu não tinha aquela atitude de falar: não, eu quero os dois, eu quero comer a coxinha primeiro e depois o bolo, porque também elas eram minhas tias, eu morava na casa do meu avô e eu podia falar isso, mas jamais eu falaria isso. Eu falava, sabe o que? Tanto faz. Isso era a minha atitude quando criança. Eu tinha 10, 11, 12 anos. Outra coisa, quando a gente viajava para Belo Horizonte, eu tinha uma prima que era casada com um deputado federal. E assim, a casa dela era uma mansão. E eu lembro que quando a gente chegava lá, o pai fazia a gente dormir no quarto de empregada. E a gente brincava na área de serviço. E a gente não podia andar na casa. O pai não deixava, sabe? Eu não sei o que ele pensava, que é porque a gente era, né, do interior, da roça. E aquilo era tão pressionado que eu lembro assim, que às vezes eu fazia xixi na cama. Uma vez a gente foi pro zoológico e quando a gente voltou a gente pegou uma chuva. Aí a gente teve que entrar no carro da minha tia, minha irmã fez xixi no carro. Então assim, olha só, aquela pressão, né? A gente com aquele desejo de dormir num quarto bonito, numa cama, né? Assim, diferente. E aquela pressão ali toda do meu pai, assim, toda hora. E a gente acabava fazendo coisas que nem costumava fazer, né? Fazer xixi na cama, fazer xixi no carro. E porque a gente era criança, né? E igual essas coisas das minhas tias corrigirem. Era assim, era do nosso meio. Igual eu hoje trabalho aqui com café. E o nome da planta é cafeeiro, mas eu convivo com as pessoas que falam pé de café. Né? E por mais que eu tenha estudado, feito doutorado, gente, quando que eu ouço a palavra cafeeiro durante um ano? Posso contar nos dedos. E quantas vezes eu ouço pé de café, né? A gente fala do caparaó, a gente não fala do caparaó, aqui a gente tem muito de trocar o pelo do pai. Então acaba que aquilo sendo no nosso meio. E eu sempre era julgada, corrigida, criticada, envergonhada por conta dessas coisas, né? E outra coisa é que eu não aprendi, mas eu acho que é porque os meus pais não sabiam também, e eu percebo isso neles hoje, é não saber dizer não, não saber colocar limite, sabe? E aceitar os erros e ficar calada. Então isso foi muito forte, né? E talvez seja o meu maior desafio. Mas assim, diante disso tudo, estudando isso tudo, eu cheguei à conclusão seguinte. Eu tinha até pensado assim, e o cachorro apareceu aqui, gente. E me veio um start assim,
de que eu parei para pensar, eu falei assim, gente, mas será que Deus permitiu isso tudo acontecer na minha vida para eu entender que é Ele quem faz? É que Ele é quem habita em mim e que faz tudo acontecer. E eu passei por isso tudo para aprender que de fato eu sou vazia, que de fato Ele me fez para servir, né? E então eu comecei também a ter esse olhar, sabe? De que eu sou insuficiente, de que eu falho, de que eu tenho que aceitar os meus erros. Então eu fiquei pensando sobre isso depois que eu estudei essa questão da segurança. E depois eu abri a palavra, gente, no outro dia, que falava assim, eu finalizei, né, o meu estudo entendendo assim que eu precisava aprender a ter mérito, né? E aí, o mérito para mim é uma palavra muito difícil. Eu já fiz um vídeo sobre mérito e eu ainda tenho pensado sobre isso, porque eu tenho medo, porque na palavra, né, fala que a gente não é merecedor, né? E aí me veio essa reflexão sobre isso que eu falei, né? De Deus habitar em mim e Ele fazer. E aí no outro dia eu abri uma palavra que falava o seguinte, olha o que Deus estava falando para mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ou seja, o que eu tenho de útil vem dele. Ele é que me ensina. Então, eu preciso de fato estar vazia para isso, para eu receber, né? E ele vai me guiar pelo caminho, pelo que eu tenho que aprender, pelo que eu tenho que melhorar, né? E diante disso, eu comecei a ver o quanto que eu sou segura, porque eu tenho alguém que me nutre. Esse versículo aqui está em Isaías 48:17. Tá certo? Eu espero ter contribuído, né, para a sua jornada aí de autoconhecimento. Se você acha que está fazendo sentido para você, se inscreve, dá um joinha, tá bom? E até a próxima.